O projeto do novo Código Eleitoral está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O novo relatório do senador Marcelo Castro foi protocolado poucos dias antes do recesso parlamentar, em dezembro. Tem 205 páginas e quase 900 artigos. Os dois relatórios anteriores receberam 144 emendas. Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, promulgado, sancionado, publicado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária. O atual Código Eleitoral tem quase 60 anos. Foi sancionado em 1965 pelo então presidente Castelo Branco. O que é necessário nesse momento é que haja uma reunião desses diplomas normativos, atualizando o Código Eleitoral, suprimindo aquilo que já não faz mais sentido e trazendo assuntos que são prementes, que são importantes, como a participação efetiva das mulheres, como a questão das inelegibilidades. A lei da ficha limpa ela pode ser aprimorada. O texto já passou por várias mudanças, principalmente com a promulgação da Constituição de 88. O projeto do novo código é dividido em 23 livros, que falam sobre normas eleitorais, direitos e deveres fundamentais dos eleitores, voto e liberdade de exercício do voto, partidos políticos, inelegibilidade e fiscalização, entre outras questões. Algumas das principais alterações são: reserva de 20% das cadeiras para candidaturas femininas nos legislativos federal, estaduais e municipais. Se o percentual não for alcançado, o relatório determina que o candidato eleito na última vaga seja substituído pela candidata mais votada do mesmo partido. O prazo máximo de inelegibilidade ou impedimento de disputar eleições não pode passar de 8 anos. Se o registro for cassado na eleição, a contagem desse prazo começa em 1º de janeiro do ano seguinte e não mais a partir do dia da eleição. Em caso de inelegibilidade depois de uma condenação por crime, como prevê a lei da ficha limpa, a data da decisão judicial marca o início do prazo. Quem se tornou inelegível, ele estará inelegível por 8 anos e passará 2 pleitos sem disputar a eleição. Então, se ele concorrer a um cargo em eleições gerais, ele vai passar 2 eleições gerais fora do pleito. Se ele concorrer a uma eleição municipal, ele vai passar 2 eleições municipais fora da disputa. O texto também fixa regras para a distribuição das vagas nas eleições. Só participará do preenchimento das vagas o partido político que fizer o quociente eleitoral. Suponhamos que o quociente eleitoral de um determinado estado para deputado federal seja 200 mil votos. Então, só será eleito, o partido só terá representantes se ele fizer mais de 200 mil votos. E o candidato só será considerado eleito se ele tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, se ele tiver 10% de 200, se ele tiver pelo menos 20 mil votos. E também quarentena para categorias como juízes e policiais. Se quiserem se candidatar, terão que deixar os cargos 4 anos antes das eleições. A pessoa não pode ser juiz e político, não pode ser promotor e político, não pode ser militar e político. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, abandona o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido, mas as 2 coisas não dá certo. Marcelo Castro também é relator da proposta de emenda à Constituição que proíbe a reeleição dos chefes do Poder Executivo. Ele deve apresentar seu parecer na CCJ logo após a votação do novo Código Eleitoral. A PEC ainda aumenta os mandatos de prefeitos, governadores e presidente para 5 anos, com eleição num único dia. Os mandatos de senadores passariam para 10 anos. Eu acho que a reeleição, o Instituto da Reeleição aqui no Brasil,
ele não tem funcionado corretamente. Um mandato de 5 anos é um mandato suficiente para que se realize, né, vamos dizer assim, os objetivos de governo daqueles que ascenderam e assegura, né, aquilo que é fundamental da democracia, que é a alternância do poder. Passar para 5 anos e proibir a reeleição vai ser muito melhor para o Brasil, porque o presidente vai trabalhar os 5 anos pelo Brasil e não vai ter essa cenoura da reeleição acenando para ele, né? Como a gente diz. E ele vai ter que realmente não pensar em reeleição. É uma economia financeira para o país e também eu acho que fortalece a própria democracia, porque todos estarão envolvidos na busca de eleger o seu presidente, o seu governador, o seu deputado, o seu prefeito.